Bom dia, eu professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3, eu vou apresentar para vocês um exemplo de cálculo hiperestático. Bom, o enunciado é muito simples, eu quero determinar as reações nos vínculos da estrutura apresentada. Eu preciso primeiro verificar se ela é hiperestática. Se ela for isostática, eu vou usar o procedimento que nós já aprendemos em Mecânica Geral 1, Resistência dos Materiais 1, não preciso fazer nada diferente. Se ela for hiperestática, eu tenho que aplicar então os conceitos dessa disciplina, que é energia de informação, teorema de Castiliano. A estrutura é hiperestática, ela tem um engastamento, que vale 3 reações, e ela tem mais um apoio móvel, que vale mais uma reação, um total de 4 reações. No plano, nós vimos já, vocês viram, né? Não fui eu que dei aula para vocês essa disciplina, mas vocês viram Mecânica Geral 1, Resistência Materiais 1, que no plano é uma estrutura para ser isostática, ela tem 3 reações opostas. Aí tem 4, então ela é hiperestática. Muito bem. Qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte. Nós vamos retirar o grau de hiperestaticidade. Nós vamos tirar o vínculo que está a mais. Qual vínculo nós vamos tirar? Qualquer um. Só que para facilitar o processo matemático de desenvolvimento, para chegar no resultado, é melhor eu retirar o vínculo isolado. E se não houver vínculo isolado? Então eu vou retirar um vínculo transversal à estrutura. Esse procedimento é só para facilitar o procedimento matemático, o cálculo matemático. Eu posso retirar qualquer vínculo, a resposta final vai ser a mesma. Mas se eu fizer desse jeito, eu facilito o processo matemático, as contas. Bom, retirado o vínculo, eu vou determinar o deslocamento do ponto onde estava o vínculo na direção que o vínculo retira o movimento. Aí eu vou forçar o ponto a voltar à posição original dele, da qual na verdade ele nunca saiu, né? Na estrutura original, há um vínculo lá, o ponto não se moveu. Mas eu retirei o vínculo, o ponto se moveu, e eu faço o ponto voltar à posição anterior. Para isso eu vou aplicar uma força, que é a reação no vínculo, na direção do vínculo, que eu ainda não sei, vou calcular, mas é a reação que faz o ponto voltar à posição original, que na verdade ele nunca saiu na peça original. Aí determina o deslocamento desse mesmo ponto devido a esta força aplicada, que é a reação naquele vínculo. Aí eu igualo os dois deslocamentos, quer dizer, o ponto vai e o ponto volta o mesmo tanto. Ele vai 1, volta 1, ele vai 2, volta 2. Porque na verdade, como eu disse, o ponto nunca saiu daquela posição, porque o vínculo não permitiu. Mas eu retirei o vínculo, então ele foi e eu faço ele voltar, com uma força que é a reação nesse vínculo. Aí eu determino as demais reações. Tá? Muito bem, vamos então fazer o exemplo. Então, primeiro, vou retirar o vínculo, é o primeiro passo do procedimento. Vou retirar o vínculo a mais. Se houver um vínculo isolado, eu retiro ele, se não, eu vou retirar um vínculo transversal à estrutura. Bom, nós temos um vínculo isolado, que é o apoio móvel, apenas um vínculo lá. Então, eu vou retirá-lo. Pronto. Esta agora é a minha estrutura com um vínculo retirado. O que eu vou fazer agora? Vou calcular o deslocamento no ponto C, que é onde estava o vínculo, na direção do vínculo, que é vertical. Bom, isso eu já sei fazer, fizemos na aula passada, então vou calcular o deslocamento vertical daquele ponto C. Então vou traçar o diagrama real, depois o virtual, depois combinar, não é isso? Então, diagrama de momento real, para esse caso, o primeiro trecho é nulo, não há força aplicada. O segundo trecho é um triângulo, momento máximo no engastamento, força vezes distância, 1000 Newton vezes 300 milímetros, 300 mil Newton milímetros. E agora eu vou traçar o diagrama de momento virtual. Para isso eu vou aplicar uma força virtual. Força virtual no ponto desejado, ponto C, na direção desejada, vertical, no sentido que eu admito que esteja correto.
estou admitindo que esse ponto C desce. E realmente ele desce nesse caso. Porque tem uma força de 1000 N para baixo, a extremidade livre da estrutura vai descer. Então, porque é uma força de 1, nada, vertical, no ponto C, sentido para baixo. E agora eu vou traçar o diagrama de momento virtual. E receios materiais, o momento máximo é no engastamento. O diagrama de momento é um triângulo, começa em 0, chega no máximo no engastamento. Valor máximo, força vezes distância, 1 vezes 600 milímetros, 600 milímetros. E agora eu vou fazer a combinação desses dois diagramas de momento, real e virtual. Bom, eu preciso dividir a estrutura em dois trechos, porque eu tenho um trecho nulo e um trecho não nulo, e eu não tenho isso na minha tabela. Então, o trecho 1 e o trecho 2. Tanto faz chamar trecho 1 ou 2, 2 e 1, não muda nada, né? Vou somar, calcular a integral de uma multiplicação de momentos e somar com a integral de multiplicação dos momentos do outro trecho. Muito bem, tá aí os meus diagramas real e virtual, diagramas de momento real e virtual. Vamos lá, então vou pegar a tabela, nós já usamos também na aula passada, vou fazer a combinação. Então no trecho 1, no real eu tenho um triângulo. E no virtual eu tenho um trapézio. Olhando na tabela, o resultado é L sobre 6A vezes 2α mais beta, onde A é o lado do triângulo, alfa é o lado maior do trapézio, beta é o lado menor do trapézio. E no trecho 2? No trecho 2 eu tenho 0 no diagramamento real e um triângulo no diagramamento virtual. 0 vezes qualquer coisa, 0. Só então fixando, o A do trecho 1 é 300.000 Nm, eu peguei lá do diagrama de momento real. O alfa do trecho 1 é 600 milímetros, peguei também do diagrama de momento virtual. E o beta do trecho 1 é 300 milímetros, peguei do diagrama de momento virtual. Muito bem, vou substituir os valores, são duas integrais de multiplicações de função. A primeiro trecho é L sobre 6A vezes 2α mais beta, o segundo trecho é 0. Eu tenho todos os números, só fazer a conta. E esse valor vai me dar 22.500.000.000 Newton milímetro cúbico, que é a unidade que está aí. Ó. Milímetro vezes Newton vezes milímetro, dá Newton milímetro ao quadrado, vezes milímetro, Newton milímetro cúbico. Eu não tenho o valor de E, então eu vou deixar em evidência. E vezes esse valor Newton milímetro cúbico. Muito bem, acabei o segundo passo do procedimento. Agora para o terceiro passo. O terceiro passo é aplicar uma reação vertical, porque o vínculo impedia o movimento vertical no ponto em que eu tirei o vínculo, que é o ponto C, e no sentido contrário do deslocamento anterior. Como o deslocamento era para baixo, eu vou aplicar essa minha reação para cima, ou seja, eu vou pegar esse ponto C e fazer ele voltar à posição original dele. Muito bem, e agora eu vou determinar o deslocamento do ponto C devido a esta nova força, RVC, reação vertical no ponto C, que é o quarto passo do procedimento. E é o que eu já fiz também na aula passada. Então, traçar o diagrama de momento real, momento virtual, combinar e ter o resultado. Diagrama de momento real, na receios materiais, nós temos o momento máximo no engastamento, 0 na extremidade livre, portanto é um triângulo, momento máximo, força vezes distância, RVC vezes 600 milímetros. E o diagrama de momento virtual, para isso eu vou aplicar uma força virtual. Então, força virtual no ponto C, na direção vertical, no sentido que eu imagino correto, que no caso para cima, porque a RVC é para cima, então só pode ser para cima que esse ponto C se movimenta. E valor 1, sem unidade. Muito bem, diagrama de momento virtual, para esse caso, momento máximo no engastamento, começa em 0 na extremidade livre, ponto de aplicação da carga, máximo no engastamento, é um triângulo, momento máximo, força vezes distância, 1 vezes 600 milímetros, 600 milímetros.
E agora eu vou combinar os diagramas, real e virtual. E agora eu tenho um trecho só. Então eu vou na tabela, vou pegar o real, que é um triângulo. Vou pegar o virtual, que é um triângulo. E o resultado é L sobre 3A alfa, onde A é o lado de um triângulo e alfa é o lado do outro triângulo. Tanto faz real, virtual. Prestem atenção, eu fiz de propósito, aí eu inverti o diagrama e não faz mal nenhum, só para lembrar que nós falamos na outra aula. O que me importa é que os dois estejam do mesmo lado ou não. Eles estão do mesmo lado, portanto a resposta é positiva. Então se os dois estão para cima, os dois estão para baixo, não importa. Então até fiz de propósito. Na verdade no diagrama os triângulos estão para baixo e eu tracei eles aí para cima, porque tanto faz, né? Volto a insistir, estando os dois para o mesmo lado, essa resposta dá positiva. Estando um para o lado contrário do outro, a resposta é negativa. Então, tanto faz o lado. Contanto que se eles estão do mesmo lado os dois, ou lados diferentes os dois. A relação importa. Muito bem. Do único trecho que eu tenho, né? O trecho 1 é RVC vezes 600 milímetros. Peguei lá do diagrama de momento real. E alfa, do trecho 1, que é o único trecho que eu tenho, 600 milímetros. Peguei lá do diagrama de momento virtual. Portanto, substituindo e fazendo as contas, eu só tenho então uma integral. Eu tenho os valores. E isso aí vai dar RVC vezes 72 milhões de milímetros cúbicos, que é a unidade que está aí. Milímetro vezes milímetro vezes milímetro. E eu não tenho IE. O IE não é conhecido, eu não tenho o valor do IE. Muito bem, agora eu vou para o quinto passo do procedimento. Eu vou igualar os dois deslocamentos. Então, vou pegar o primeiro deslocamento vertical do ponto C, e igualar com o segundo deslocamento vertical do ponto C', só para diferenciar. Só lembrar o que foi calculado. Do lado esquerdo da equação, então, é 1 sobre E, 22.500.000.000 Nm. E do lado direito, 1 sobre E, RVC, 72.000.000 milímetros cúbicos. Muito bem. Vou cortar o IE dos dois lados. Os dois lados tem, então eu posso cortar, por isso que eu não preciso do IE. Vou cortar o milímetro cúbico dos dois lados. Vou cortar esses 6 zeros de cada um dos lados para facilitar a minha conta. Então, do lado esquerdo fica 22.500 N, igual do lado direito RVC vezes 72. Portanto, RVC igual a 22.500 N sobre 72. E fazendo essa conta, dá 312,5 newtons. Bom, calculei a reação no vínculo que eu havia retirado, que é o apoio móvel. Então vamos relembrar, né? Vou calcular agora os demais vínculos, vamos relembrar o que nós estamos fazendo. A estrutura original então está aí, um engastamento e um apoio móvel. E eu já tenho a reação no apoio móvel, 312,5 newtons. Então agora a estrutura é isostática. Eu tenho só um engastamento, 3 reações, portanto a estrutura é isostática. E eu vou usar então as reações de equilíbrio, que nós aprendemos em Mecânica Geral 1, Receitas Materiais 1. Então, vou explicitar as 3 reações, né? RVA, RHA e MA. E vou usar as 3 equações de equilíbrio. Então, somatória de força na horizontal é igual a zero. RH é igual a zero, é a única força horizontal que tem na estrutura é RH. Portanto, ela somada com ela mesma tem que dar zero, então ela só pode ser zero. Então, RH é zero. Somatória de força na vertical é igual a zero. RVA menos 1.000 mais 312,5 é igual a zero. Por que RVA positivo, 1.000 negativo? Porque está no sentido contrário. E 312,5 está no mesmo sentido de RVA, portanto eu vou colocar sinal positivo também. Muito bem, colocando a RVA em evidência, a RVA é 1.000 menos 312,5, que dá 687,5 newtons. Então está aí o valor do RVA. E finalmente a terceira equação de equilíbrio, somatória de momentos em relação ao ponto A, é a força 312,5 Nm V da distância até o ponto A, que é 600 milímetros, menos a força de 1.000 Nm V da distância até o ponto A,
que é 300 milímetros. Por que negativo? Porque está no sentido inverso. Mais momento em A. Isso tudo somado dá zero. Vou colocar o MA em evidência. Então, MA é igual a 1000 Newton vezes 300 milímetros, menos 312,5 Newton vezes 600 milímetros. Você fazer essa conta, momento em A vai dar 112.500 Newton milímetro. Então, está aí o resultado, as 4 reações calculadas. RVC, foi a primeira que eu calculei, depois RVA, RHA e IMA. Muito bem, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.